Livro do Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Então vi um novo céu, uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente, e eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Senhor, dá-nos sabedoria ao abrir a Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito, assim como falou na mente e no coração e deu visão ao Teu filho João, que o Senhor possa, da mesma força e poder, abrir a nossa mente e o coração para abrir os olhos espirituais, os olhos da fé, para entendermos, compreendermos e sermos transformados por esta palavra de cura, transformação e de esperança. Dá-nos o Teu entendimento, em nome de Jesus. Amém. Quem somos nós espiritualmente? O nosso texto principal, o nosso tema, que vai guiar-nos durante os 3 domingos, entre o céu e o inferno. E nós queremos dar um panorama nessa noite sobre essas duas palavras, esses dois mundos espirituais. Alguns filósofos, alguns estudiosos, alguns talvez até ateus, dizem que tudo isso não é bem assim. O inferno talvez seja um estado de espírito que você se encontra aqui e agora. E que talvez, se esse estado for bom, em paz e alegria, você está usufruindo do céu. Especialmente se você é uma pessoa que pratica boas ações, é uma pessoa boa. Se você é uma pessoa má. E, na verdade, o que é o céu? Quero trazer aqui algumas histórias de outros contextos religiosos, que está próximo de nós um pouco, talvez o budismo nem tanto, e o islamismo, mas cada vez o mundo está mais misturado. E eu quero trazer esses 3 contextos, católico, budista e islâmico. Para os budistas, o principal dos céus, no contexto do que é o céu, não é bem o céu, mas como a gente vive na terra. O principal da vida espiritual é a terra, a religião da vida terrena. Eles rejeitam a ideia de vida após a morte, tanto o céu quanto o inferno, nada existe. Eles colocam o paraíso aqui na terra, no mundo físico. Toda recompensa está na libertação do sofrimento. Quanto mais livre do sofrimento, você usufrui dessa plenitude que pode ser chamado de céu, mas para eles não há essa perspectiva. É apenas a perspectiva de busca do bem aqui na terra. Para os islâmicos, algo que tem crescido demais no mundo,
e tem invadido o nosso país. O que é o céu? Um lugar para satisfazer os prazeres sexuais dos homens, através das houris, não sei se pronuncia assim, que são as virgens. Pensa nisso aqui. As relações das houris jamais afetam a sua virgindade, não envelhece mais que 33 anos de idade. Sua cor é branca, olhos grandes e negros, e sua pele é suave e macia. As mulheres que morrerem em avançada idade e não virgem, por N motivos, serão recriadas virgens para o deleite dos homens. E a gente fica pensando que nesta religião o céu não passa para o Islã, uma pura orgia. No céu as mulheres são objetos de prazer, não diferente do que é na terra. A Igreja Católica tem um contexto histórico, teológico, muito parecido com nós protestantes, mas vai algumas diferenças importantes, principalmente no que diz respeito ao nosso deixar na terra e ir para o céu. O catolicismo tem 3 perspectivas de céu: o céu, morada de Deus, e destino dos fiéis mortos. Esse é que também cremos. Mas há 2 outras: o purgatório, lugar de expiação de faltas cometidas. Não é uma condenação eterna, pois ainda garante a ascensão aos céus divino, a presença de Deus, assim que concluído o suposto processo de limpeza espiritual. Vá para o purgatório, caso não tenha tido uma vida tão perfeitinha, e de lá, no processo de purificação, com muitas velas e orações, alguém te tira de lá. Ou o limbo, lugar em que as crianças que não foram batizadas permanecem após a morte. Não é inferno, mas também não é céu. Elas estão longe da presença de Deus. No manuscrito do Purgatório, descrito por uma senhora piedosa, conta a história de uma mulher que tinha o poder e o dom de conversar com mortos do purgatório, e conversava, e com eles tinha instruções, doutrinas, experiências e etc. Já falei outras vezes que quando o catolicismo entra nessa de falar com os mortos, de rezar pelos mortos, ter comunicação com eles, com toda franqueza e sem nenhuma ofensa, eles deixam de ser católicos e passam a ser espíritas. Quem fala com os espíritos são os espíritas. Por isso que muitas vezes até os espíritas têm crescido tanto, porque a diferença é mínima. O que é o céu? Vamos abrir a palavra, porque dela vem a nossa fé, dela é a nossa confiança, dela é revelação de Deus e instrução para nós. O nosso texto nos fala tanto de céu quanto de inferno. E gente, pregar o céu é muito fácil, pregar o inferno mais ou menos, mas pregar o inferno às vezes traz medo e temor. Eu brinco muito com a expressão sermão Bin Laden. É aquela sermão, você vai para o inferno, taca a bomba. Meio um sermãozão Bin Laden para pôr medo no povo. E eu brinquei com o irmão Marcelo, falando sobre a fotinha. Põe aí aquela foto que eu postei, Gui. Deixa ela aí. Fala assim, um pouquinho de medo não faz mal para ninguém. Porque eu acho que nós estamos perdendo o medo do inferno. Você já pensou nisso? A gente vive como se o inferno não existisse, ou até mesmo como o céu não existisse, como se a gente não fosse morrer. Aliás, a ideia do mundo hoje, principalmente da juventude, viva como se não tivesse amanhã. É uma das frases que a gente mais ouve na televisão. Viva a tua vida hoje,
como se não houvesse amanhã. Talvez a culpa disso seja do Renato Russo, do Cazuza e etc. Viva como se não tivesse amanhã. Gente, que vida irresponsável, infantilizada é essa? Pensa você, pai e mãe, ensinando seu filho, adolescente crescendo. Ele não vai para a escola. Por quê? Eu quero brincar, eu tenho que curtir minha vida hoje. É assim que ensina uma criança? Não, eu não quero estudar, porque eu tenho que ir para o parquinho hoje, eu tenho que aproveitar hoje o parquinho, porque eu não sei se amanhã eu vou ter parquinho. E a criança está certa, porque também crianças morrem, não é? Infelizmente. Então, vamos viver a vida como se tivesse amanhã. Curta a vida, vamos tudo. Mas o céu existe, gente, é uma realidade. Cristo nos alertou para ela. O céu existe e o inferno também, infelizmente. Só que a nossa grande alegria é que esse livro maravilhoso do Apocalipse, ele não é um livro de terror. Que bom, pastor, não é, eu estava com medo. Ai, que bom, pastor, que não é de terror. Não, não é um filme de terror. Não sei se a ideia da Record, da emissora, não tem sido tanto assim. Eles fizeram um arrebatamento muito legalzinho, muito lightzinho. Um pouco de avião caindo, helicóptero caindo, carro batendo, mas não muito dramático. Apagou. Foi. Assim, simplesmente sumiram. O Apocalipse é um livro que prega a esperança, o fim de todo o mal e de seu líder, Satanás. O Apocalipse é um livro que nos prega a esperança, a alegria, e vai acabar o nosso sofrimento. O diabo tem um fim determinado, tem um lugar para ele, e nosso Salvador tem um lugar para nós, e eu quero estar com Cristo. O Apocalipse talvez seja um livro dramático, um livro terrível, um livro que traz medo para quem não sabe de que lado você está. Como disse a canção, eu não sei de que lado eu estou. E talvez a incerteza nos traga medo. Vocês sabem que este pastor fala com muita tranquilidade sobre morte. Pois eu não tenho medo da morte, porque eu sei de que lado eu estou. Amém? Fale isso com muita sinceridade e verdade. O Apocalipse é um livro de vitória, de esperança do céu e a esperança da vitória eterna de Cristo sobre tudo e sobre todos. A esperança nos leva a pensar nas coisas lá do alto, como diz Colossenses 3, 2 e 3. Pensai nas coisas do alto. Eu não posso viver hoje sem pensar no amanhã. Eu não posso viver hoje sem pensar nos céus, porque Ele existe e o fim está próximo a cada dia. Eu não posso viver hoje sem pensar em Cristo e para onde eu vou depois da minha morte. Vocês sabem que todo velório, por mais incrédulo que seja, por mais ímpio, pecador que seja, alguém ainda quer acreditar de que ele está bem, ele foi para um lugar melhor. O consolo do luto é saber que esse agora ex-ser vivo, agora um espiritual, foi para o céu. Essa é a nossa pregação nos dias de luto. Essa é a esperança nos dias de luto. Há uma esperança, há uma vida pós a morte, uma vida nos céus. Ficou meio terror esse negócio aí. Mostrando a imagem, a foto. O que você faz está certo ou errado? A partir desse domingo venha, você não pode continuar com esta dúvida. Irmãos, e assim ter uma vida melhor hoje, pensar no céu. Pastor, mas eu vou ficar pensando no céu, eu vou viver bem só lá, e como que eu vou viver aqui?
Viver pensando nos céus, pensando nas coisas do alto, é honrar e buscar a Cristo, é servir a Cristo hoje. Porque você não plantar os pés hoje no caminho da salvação, você não vai chegar nesse caminho lá no fim. Não tem como caminhar o caminho estreito, o caminho de salvação, com os pés no caminho largo. O caminho largo leva para a perdição, o caminho estreito para Cristo e salvação. Mas tem gente que quer ir para Cristo caminhando de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa. Mas quando nós pensamos em Cristo, nós vivemos com Cristo hoje, e isso é bênção, amém? Pensar no futuro é viver o presente com Cristo também. Não é só Cristo lá, é Cristo aqui. E viver com Cristo aqui e lá é ser bem-aventurado, é ter felicidade. Veja o verso de número 4. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. O Senhor Jesus nos disse que neste mundo hoje nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu vou ajudar vocês a vencer as aflições. Não vou te livrar de todas elas, mas vou te dar força para superá-las. Algumas Deus nos tira, nos livra, nem permite chegar na frente de nós. Outras Ele nos permite vir a provação, a tentação. Às vezes caímos e todas elas levantamos. Assim eu creio em nome de Jesus. Algumas lutas e todas nós saímos vencedores. Amém? Estar com Cristo é ser um vencedor hoje e sempre. Outra característica do céu, não só o lugar de esperança, um lugar de bem-aventurança, onde o nosso choro vai acabar, mas também o céu é a casa e o paraíso de Deus. Diz o verso número 22. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém? Nós pensamos em templos hoje de duas maneiras. O templo prédio, que aqui nós estamos reunidos, chamado por nós de templo. Mas também o Senhor Jesus disse que nós, a igreja de Cristo, o seu povo, é templo do Espírito Santo. Nós, e dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, habita o Espírito de Deus, aleluia. E todo aquele que é batizado com o Espírito de Deus, é filho de Deus selado, amém? Só que lá nos céus, o Espírito de Deus não estará em você como templo. Também não haverá uma parede como essa, um lugar para se reunir, porque diz o texto, o que será templo, chamado templo? Não vi nenhum templo na cidade, não há nenhuma casa, nenhum prédio, pois o seu templo é o Senhor Deus. Onde Deus está, ali é templo, morada de Deus, e os céus é a morada de Deus, o esplendor de Deus, a glória de Deus. Nós falaremos com Ele face a face, e todo céu pode ser chamado de uma única tenda de templo, amém? O templo é todo o céu. O céu é o templo do Senhor, aonde Ele habita, onde Ele domina, aonde Ele fala comigo e com você. Gostoso. Amém. Louvado seja o Senhor. O céu é templo do Senhor. O céu há uma luz plena e constante. No verso 23 e 25. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Lugar de trevas, de dor, de ranger de dentes é em outro lugar. Aqui é lugar de luz, e onde a luz, há identificação. Eu vejo, onde a luz,
há sinceridade, não há nada obscuro, não há nada nebuloso, não há nada mentiroso. Onde há luz, há transparência. Eu posso caminhar, eu posso viver, eu posso ver o brilho, o rosto do Senhor, porque agora o pecado que havia em mim, que me afastava de Deus, agora não haverá mais. Eu verei a Deus face a face. Aleluia. Venha. E no verso 3 ainda desse capítulo, voltando a alguns versículos, ouvi uma voz forte que vinha do trono, lá da face de Deus, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o povo deles. Os céus é o lugar do povo de Deus e do Deus do seu povo. Amém? O mundo jaz no maligno. Deus tem domínio sobre tudo, é Senhor de tudo, dono de tudo, tem poder para fazer tudo. Mas Ele não faz tudo porque aqui há o pecado. E quando Deus faz, amém. Quando Deus não faz, o pecado tem feito. Nós estamos divididos entre Deus, o pecado e a santidade, e tem muitos que têm se declarado servos de Satanás. Aqui não há plenitude de Deus. A plenitude de Deus é lá, onde teremos a presença do Todo-Poderoso. O povo que estará lá será um povo que tem um registro especial. Que registro? No cartório celestial há um livro de contabilidade ou um livro de cartório escrito pelas mãos do nosso Deus. No verso 27 diz: porém, nele não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas, ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Este livro pertence ao Cordeiro, a Jesus Cristo. Ah, pastor, mas os céus é um lugar para todo mundo, é um lugar que tem lugar para todo mundo, Deus quer todo mundo, todo mundo vai ser salvo, vai ir para o céu. Essa teologia até bonitinha, nos nossos dias poderia dizer que ela é politicamente correta. Uma teologia gostosinha, que conforta os nossos corações. Ai, todo mundo vai para o céu, que delícia. Mas não. Vamos discutir um pouco mais no nosso terceiro domingo, primeiro domingo do mês que vem. Só entrará nos céus aqueles a qual o seu nome está escrito no livro da vida. E a quem pertence esse livro? Passa pelo crivo de quem? Passa pela autoridade de quem? Passa pelas mãos de quem? Quem escreveu este livro? O Cordeiro. Por isso, a entrada nos céus só acontece através de Cristo. Amém? Não são todos os lugares que levam a Deus. Não são por todos os caminhos que levam a Deus. Não são todos os deuses o Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro é aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo, aquele que criou o universo e que morreu em nosso lugar. Esse é o Deus verdadeiro, a quem tem o livro da contabilidade celestial em suas mãos. Seu nome está lá? Vamos discutir no outro domingo. Pensa que vai, mas não. Olha o título. Pastor, seus títulos meio mirabolante. Pensa que vai, mas não. Ou não. Jovem que gosta de dizer assim, ou não. Né? Entendeu? Ou não sei. Você está pensando que vai para o céu? Não sei.
Pode ser que sim, pode ser que não. E para terminar, quero falar um pouco sobre o outro lado da história. Céu maravilhoso, pleno, cheio de luz, ruas de ouro. O Senhor vai estar lá, Jesus vai estar lá, os anjos cantando, a igreja celebrando e cantando. Outro dia que eu preguei sobre o céu, falei sobre a música. Nós vamos cantar ao Deus. Quando nós cantamos, eu me sinto pertinho do céu. Eu falo, Pai, só vai afinando aqui. Aqui vai estar feio, aqui está meio rouco. Tem um calo nas cordas vocais. Chega lá, vai estar bonito demais da conta. Só estou treinando. Chega lá, o negócio vai chegar afinadinho. Na subida daqui para lá, os anjos já vai apertando as cordinhas aqui, já vai fazendo uma cirurgia, vai limpando o gogó. No inferno, ou Sheol, ou Hades, lugar dos mortos, para o islamismo, quer dizer Gena, lugar de fogo e tormento, preparado para os Jini, que são os maus espíritos, e também para os seres humanos. E uma afirmação, de lá ninguém pode sair. Para os islâmicos, foi criado tanto para justos, quanto injusto o inferno. Olha só, tem justo no inferno também. Mas serão resgatados os que temem Alá. Se você teme Alá, vai ser resgatado de lá. Algo interessante que eles creem em 7 níveis de inferno, como se fosse um grande sanduíche, em camadas. O mais alto, e é chamado assim também na língua árabe, o mais alto, preparado para os monoteístas rebeldes. Ele é até monoteísta, olha só. Só que mais como ele é rebelde, ele desistiu. Esse inferno aí especial, o mais alto, está preparado para os monoteístas rebeldes. O segundo nível inferior está preparado para os judeus e tem o nome de a fornalha. O terceiro, denominado os esmagados, para os cristãos. Então nós estamos no nível terceiro, de cima para baixo, e se você é crente, declara servo do Senhor Jesus, para o islâmico você vai para o inferno. O quarto, a fogueira, preparado para os sabeanos. Eu fui investigar, não sabia o que era isso não. São os adoradores de Almagab, ou Lua, reino de Sabá, capital de Meribá. Então lá tem esse povo com essa religiosidade, como eles são reino de Sabá, são os sabaenos. E o quinto, denominado calor quente, é redundante, mas seja traduzido, fica redundante para nós, mas algo que é calor e quente, então somos dois, vai fazer muito quente, viu gente? Querer ir para lá não. Para os adoradores do fogo, né? Quem adora o fogo como um Deus. O chamado inferno para os incrédulos em geral. E o último, lá embaixo, ou fossa, para os enganadores. Aqueles que talvez se diz instrutores, ensinadores da boa-fé e não ensinam a boa-fé. Para o Islã eu estaria nesse lugar, talvez. Porque para eles eu, como educador, estou educando errado, entende? Então talvez para eles eu serei um desses aqui, um dos enganadores. Talvez vocês sejam no nível terceiro, apenas um no esmagador entre os cristãos. Não sobra ninguém, ok? Interessante que ele discrimina judeus e cristãos e sabaenos. Tem uma rixa ferrenha com esses três. Para os budistas, se fizer coisa boa, isto volta para você, e se você fizer coisa ruim, isso também volta para você. Creio que a roda dos karmas geram constantemente um processo de purificação. O mal praticado por seus parentes também pode vir sobre você como um karma, e vice-versa. Os maus praticados por você pode cair no lombo de algum parente seu. Mas também, isso é o mal, né? A roda do mal e do bem, de que vai se purificando. Mas existe uma espécie de inferno também para os budistas,
onde existe um personagem chamado Enassã. É como um Deus vingador do mal, que manda os maus para o inferno, para pagar suas culpas. E eu não vou descrever, mas também tem interessante 7 níveis. Também são em camadas, né? Mas para não ir para o inferno conduzido por Enassã, basta você ter atitudes boas, bons pensamentos, conduzir os velhinhos na rua, doar algumas cestas básicas, não roubar, matar e fumar, não se prostituir, você tem o céu garantido. O catolicismo, o conceito é bastante em relação ao inferno, próximo a nós, porém, inclui em sua condenação todos aqueles que não fazem parte da fé católica. Não sendo católico, a sua condenação é mortal e infernal. Se você é membro, bem, se não, decretado seu crachá com o inferno. Porém, o que é o inferno diante da palavra de Deus? Consiste, pois, no afastamento total e definitivo de Deus. 2 Tessalonicenses 1,9, vale a pena lermos esse texto. 2 Tessalonicenses 1,9. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Gente, se eu fizer qualquer descrição um pouco mais dramática do que é o inferno, para aqueles mais corajosos, tem um vídeo no YouTube que eu assisti inteiro essa semana. É uma produção de uma artista japonesa que ela teve uma visão, uma revelação espiritual do que seria o inferno. E ela, por ser uma artista plástica, uma pintora de quadros, ela transcreveu toda a sua visão em pintura, certo? E está lá as imagens, a narração que ela mesma fez em japonês. Ela, na sua história, agradece muito ao seu pastor, que instruiu ela a pintar, trouxe entendimento à visão dela, e isso tudo está legendado em português, tá? Diante dessa minha narrativa, busquem lá um vídeo muito interessante, histórias do inferno, em desenhos, quadros, imagens, coisas do tipo. Não é uma teologia baseada no texto bíblico, é baseada na visão dela, certo? Algumas coisas eu concordo, outras não, mas que é impressionante que é impactante e é muito forte. Onde vê, porque a visão desta japonesa é por pecados. Há um lugar no inferno dedicado para esse tipo de pecado, para esse tipo de pecado, como se tivesse um inferno só com vários lugares. E ela narra por imagem cada lugar desse que representa cada tipo de pecado. Me entende? Muito impressionante, muito forte. Se você ficar curioso, recomendo assistir, não vai perder sono, ok? Eu que detesto terror, não tive problema para dormir não. Quem gosta de filme de terror não é nada demais. Mas uma coisa vai ser chocante para a tua vida espiritual. Aqui diz então que o maior conceito de inferno é a separação entre Deus. E aqui eu digo, se nós podemos experimentar um pouco do céu hoje, na comunhão da igreja, nos louvores, na leitura da palavra, na presença do Espírito Santo que habita em mim, e eu posso sentir o seu agir, também é possível sentir o inferno aqui.
Ah, pastor, mas o inferno é aqui mesmo. Em parte eu acredito. Basta você se distanciar de Deus. Basta estar longe de Deus, porque na definição de João aqui, de Paulo para Tessalônica, o inferno é estar longe da presença de Deus. O nosso texto fala de algumas coisas, de como seria esse inferno. A definição é estar longe de Deus, e para você eu falo, para todos nós, que desgraça estar longe de Deus. Por que, pastor, essa palavra tão feia, desgraça? Desgraça é a negação da graça, é estar sem a graça de Deus. Por isso dizer para uma pessoa, seu desgraçado, é um xingamento. É dizer para ele, você está longe da graça de Deus. Desgraçado é a mesma coisa de mandar ele para o inferno. É muito forte. Mas o texto bíblico nos dá mais instruções sobre o inferno. Um local dominado, eterno, por Satanás e seus demônios. No Apocalipse 21, verso 8, diz que: mas os covardes, os traidores, e dá uma listinha aqui terrível, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é essa que todos nós passaremos, a morte da nossa carne. Mas o inferno, a permanência eterna com o Satanás, é chamada de segunda morte. No último verso do capítulo 20, aqui talvez na sua mesma página: quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Eu não sei se você sabe como é o enxofre. Um dia me disseram que passar um produto comprado na loja de cabeleireiro, baseado em enxofre, joga na careca do menino, que vai diminuir a oleosidade, tirar um pouco da caspa e quem sabe talvez dar uma crescidinha no cabelo. Gente, lógico, jogar uma desgrama daquela na minha cabeça, nem caspa queria ficar lá. Empurrou a caspa no susto, ela fugiu. Apesar que caspa não é bicho, mas como forma de expressão. E cabelo não cresceu, vocês podem ver com os próprios olhos. Mas uma coisa eu te digo, que desgrama de fedor aquilo. O produto era com base de enxofre. Quem conhece, o bicho é fedido. Aí eu tinha que, dizia a embalagem lá, que tinha que passar aquilo à noite para dormir, porque se você passar de dia, não há um infeliz que fique do seu lado. Aí passa de noite e vai dormir, depois do banho, para ficar em casa. Tudo bem que eu não fiz isso perto de ninguém, mas pelo menos os companheiros de república na época de seminário já estavam brigando comigo, por causa daquele fedor na cabeça. E depois tive que jogar a fronha do travesseiro fora, porque a caatinga foi terrível. Aquilo fedeu o lençol. Eu não lembro aqui se eu joguei o travesseiro, mas a fronha eu joguei. Gente, que fedor aquilo. Terrível. Olha, se vocês passarem numa loja de produto de beleza, essas minhas lojas, salão, e ver lá um vidrinho assim pequenininho, onde capa lá, a base de enxofre, essa desgrama que o pastor falou. Terrível aquilo. Não é por causa de vender aquilo que aquele povo vai ficar feliz, vai ficar rico não. Então, olha, coisa do inferno mesmo aquilo. É do inferno, combina com o capeta. No verso 27 do capítulo 21, irmãos, para terminar: porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas, ou que contém mentiras,
Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, a qual pertence ao Cordeiro. Voltando, o livro vizinho do Apocalipse, Jonas, não bate com o dedo muito forte, porque Jonas é um capítulo só, vai devagar. Judas, olha, Jonas está bem longe. Vizinho ao Apocalipse aí, o Judas, apenas o verso 6 e 7 diz o seguinte: lembre dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Os anjos caídos, aqueles tribulados que seguiram a Satanás. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembre dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofrerão o castigo de fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Os irmãos lembram qual foi a condenação de Sodoma e Gomorra? Haverá destruição de fogo e enxofre, para dar uma fedidinha na festa. E é inflamável também, né? Pega fogo, o enxofre tem uma cor amarelada, pegando fogo fica vermelho com amarelo. Artisticamente é bonito a cor, para quem gosta de cores, mas o resultado é terrível. Eu quero que os irmãos pensem na beleza do céu. Pense na presença de Deus, o Pai, o Senhor absoluto poderoso. Vou ver Deus face a face, aleluia. Vá ver mesmo, veja mesmo, continue nessa fé, nessa confiança. Não viva hoje como se não tivesse amanhã, porque vai haver amanhã. Talvez não haja um amanhã vivo, aqui em carne e osso. Talvez você morra, e talvez para você, para alguns, seja o fim, mas não é o fim. Nós continuamos. É apenas a morte uma porta em que você fecha uma etapa da vida terrena e continua numa eterna. E na eterna é aqui, como nessa fotografia, ou do lado do Senhor com os anjos, ou do lado de Satanás e seus demônios. Se você crer nessa palavra como palavra de Deus, você tem que crer também no céu e no inferno. E se você crer nela como palavra de Deus, e ela nos orienta que há um céu e inferno, e que Deus fala, só entra no céu aquele que o Cordeiro escrever seu nome. E todo aquele que negar o Cordeiro, que for contra o Filho de Deus, porque quem crê no Filho já está salvo, e quem não crê no Filho já está condenado. Para ir para o céu não é difícil. Para ir no céu, uma vez o nosso querido pastor Evandro só me disse o seguinte: para o inferno todos nós iremos. Para o inferno todos nós iremos. Talvez até o Islã tenha empate correto nisso. Para o inferno todos nós iremos, porque todos nós somos pecadores, e em pecado nos concebeu nossa mãe, nós já somos pecadores do nosso gênio. Para você tirar o seu passaporte do inferno, rasgá-lo e ganhar um novo para os céus, você precisa crer em Jesus. Para ir para o inferno, você não precisa fazer nada. Deixa a vida me levar.
Nós somos pecadores por essência. Nascemos pecadores. E para onde vai o pecador? Para o inferno. Ponto. Para ser pecador, basta não fazer nada. Basta levar a vidinha de boa, tranquilinho. É inferno na certa. Pastor, mas ele não fez nada demais. Não fez, deveria ter feito. Deveria ter se entregue a Jesus, deveria ter se prostrado, pedido perdão para o Senhor Jesus. Entrega a vida para Ele. Para ir para o inferno não precisa fazer nada. Gravem bem isso. Para ir para o céu, precisa se arrepender, entregar a vida para Jesus e trocar de lado. Vamos orar.